Deixa antes de começar aqui eu mandar os beijos para todo mundo e o abraço para todo mundo. Beijo é para minha esposa que está em casa com o Benji. Aí mandar um abraço para você que está nos assistindo aí pela internet. O Roberto que está viajando. Como é o nome? O Tom me deu um nome, eu esqueci. Eu só lembro o segundo nome que é Cafu. Cadê o Tom? Tom? Jonathan Cafu. Isso, Jonathan Cafu está na Síria assistindo a gente. Um abraço para você. Eu estou mandando um beijo para minha esposa, para a profeta Suzana. Ela não está aqui, ela está em casa com o Benjamin, o nosso terceiro filho. Ele teve rubéola essa semana, então ela não está aqui. Está alguns dias ausente. Precisa ficar com ele, cuidar dele lá. E vamos começar. Eu sou o Henrique, não me apresentei, sou pastor. O apóstolo Hélio me deu essa missão hoje de estar aqui ministrando. E esses dias a gente está experimentando uma atmosfera interessante na casa. Desde a última ministração do apóstolo Cristiano a respeito de celebração. E o retiro dos homens também foi muito forte, não no aspecto de celebração, mas em relação ao sacerdócio. E ontem quem estava na ceia também, a palavra do apóstolo Eli foi nessa direção. Foi uma palavra muito forte a respeito de sacerdócio. E aí Deus me deu uma palavra meio que para ligar essas duas coisas. E é disso que eu quero falar essa noite. Quero falar a respeito de gratidão. Então, é interessante porque eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já recebeu algo de Deus? Acredito que sim. Acredito que todos que estão aqui, ainda que você seja visitante, ainda que você não se considere cristão, você em algum momento olha para trás e fala assim: eu já recebi algo de Deus. Talvez um bem material, talvez algo que você demorou bastante para conquistar, para conseguir. Talvez não foi material, talvez é uma cura de alguém, de algum familiar, talvez uma cura na sua vida mesmo, na sua família. A gente tem casos aqui na casa de mulheres que não poderiam engravidar e hoje têm filhos. A gente tem testemunhos de cura de câncer. Então todos nós, testemunhos sim de bens materiais, não é o caso aqui, eu não vou abrir isso agora, mas eu que estou aqui falando com você, já ofertaram um carro na minha vida por 2 vezes. Então, e na vida de outras pessoas aqui da casa, então isso é uma realidade. A todo instante nós vivemos isso, nós recebemos coisas da parte de Deus, que nos levam a ser gratos, que nos levam a ir diante de Deus e ser grato a Ele. Aí surge a primeira pergunta: o quanto você é grato por algo que Deus já te deu? O quanto eu sou grato por algo que Deus já me deu? A gratidão por essas coisas que eu disse. Eu consegui um emprego depois de muitos anos, eu tive uma promoção, eu fiquei anos. A gente tem casos na casa de mulheres especificamente que esperaram anos para se casar e se casaram, outras estão noivas agora, estão fazendo corte. São coisas, vou usar a palavra extraordinárias, coisas fora do comum, fora do todo dia, do cotidiano. A gente casa uma vez. Embora eu ganhei carro 2 vezes, mas também eu sei que não é uma coisa comum de acontecer. Mas são coisas extraordinárias e que geram gratidão em nós. Fazem a gente ser grato. Falar: eu sou grato a Deus porque eu recebi isso e tal. Mas essa gratidão extraordinária, essa gratidão ela não produz transformação. Essa gratidão ela nos enche de uma alegria porque preenche algo que a gente queria há muito tempo, e às vezes é uma coisa pela qual a gente estava orando, estava esperando há muito tempo, e quando isso chega, isso enche o nosso coração de gratidão, principalmente se vem de forma sobrenatural mesmo, extraordinária. Mas isso não é suficiente para me transformar numa pessoa grata, ou para te transformar numa pessoa grata. Isso não é o suficiente para mudar a minha vida, ou para mudar a sua vida, a respeito da gratidão. É como se eu passei essa experiência esse final de semana em casa. A minha esposa deu uma geral no meu escritório. Eu trabalho em casa, eu tenho um escritório e eu não sou um exemplo de organização. Então, a mesa do meu escritório estava um caos.
E aí eu cheguei em casa, eu desci, não lembro se eu tinha saído com os meninos, mas eu cheguei em casa, estava tudo no meu escritório impecavelmente arrumado assim. E geralmente quando eu mesmo vou ajudar nas tarefas de casa e vou arrumar a casa, eu ignoro o escritório fica lá, eu arrumo toda a casa, o escritório fica lá, se der tempo eu arrumo, se não der eu não arrumo, e fica ali. Só eu uso aquele lugar mesmo. Então, ela deu uma geral master no escritório assim, estava irreconhecível o escritório, parecia outro. E isso não é algo extraordinário. Mas é algo do comum, do dia a dia. Mas quando eu falo a respeito do extraordinário, na hora que eu vi, eu chamei, olha amor, obrigado e tal, e reconheci que ela tinha feito aquilo, ela tinha ficado com o Benji, que é o mais novinho, tem 5 meses, ficou com ele, arrumou tempo, sei lá quando, para fazer aquilo. E eu agradeci por aquilo. Não tem sentido, amanhã, ou daqui uma semana, eu chegar para ela de novo e falar assim, olha amor, obrigado pelo escritório que você arrumou para mim. E daqui a 6 meses eu falo, amor, obrigado porque você arrumou o escritório para mim aquele dia lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou falando que não transforma a gratidão do extraordinário? Não tem sentido. Eu ganhei o carro a primeira vez em 2009 e depois em 2013. Eu ganhei o segundo carro. E não tem sentido eu estar até hoje, embora é o carro que eu tenho até hoje e uso até hoje, não tem sentido eu estar diante de Deus todos os dias. Deus, obrigado pelo carro que o Senhor me deu aquele dia. Como se eu vivesse de um passado. Como se eu não tivesse coisas hoje que me tornem gratos diante de Deus. Como se eu fosse incapaz de reconhecer o que Ele faz na minha vida hoje. O que pode gerar gratidão no meu coração hoje. E aí, é interessante porque a gente deve sim viver no sobrenatural. A gente deve viver nessa atmosfera de coisas extraordinárias acontecendo. De coisas que nos surpreendam. De coisas que mexam com a gente e que gerem esse sentimento de gratidão que inunda a gente. E que você sabe que isso não vai acontecer todo dia. São coisas que vão acontecer. Às vezes você vai passar por algumas situações assim na sua vida. Mas embora, e algumas dessas coisas, como eu disse, são extraordinárias, embora essas coisas não são as coisas que vão te manter grato, essas coisas precisam construir entre você e Deus um memorial. São coisas que você nunca deve ignorar. A gente deve viver no sobrenatural, a gente deve viver essas coisas sobrenaturais, receber essas coisas da parte de Deus de forma sobrenatural, mas não tornar isso algo que a gente esquece no sentido de, eu recebi isso uma vez. Não, eu tenho sim que ser grato. Eu quero que você entenda que há essa diferença entre eu ser grato por isso todo dia, ou ficar esperando um novo milagre, quando acontecer algo do tamanho de ganhar um carro, eu vou ser grato de novo. Não é isso. Não é ser grato só quando eu recebo algo grande, mas esse algo grande precisa marcar a minha vida. Eu preciso sim estar olhando para trás e falar assim, cara, Deus já fez isso na minha vida. Eu preciso ter um memorial construído entre eu e Deus. E eu e você, talvez você fale assim, cara, você está falando isso, mas eu nunca experimentei cura na minha vida. Eu tenho um bom emprego, mas não foi difícil conseguir, foi só porque eu estudei mesmo e foi consequência do meu estudo. E talvez isso não mexa com você. Mas realmente esse não é algo grande que deve mexer com a sua vida. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Há algo pelo qual eu e você devemos ser gratos, e que isso sim é o início de algo que pode mudar a minha vida e a sua vida. Primeira Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, repita comigo, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, Deus nos arrancou das trevas. Deus me arrancou das trevas, senão eu não estaria aqui. Talvez você, assim como eu, nasceu no famoso berço evangélico, no lar cristão. Talvez assim como eu, você nunca foi um cara que aprontou, ou talvez você até foi e fala assim, não cara, eu tive um passado complicado mesmo, de onde Deus me tirou e tal. Eu não tive, graças a Deus por isso. Deus me preservou de muita coisa, mas eu confesso até que em algum momento da minha vida eu achei assim,
se eu não passar por uma situação de Deus me livrar da morte, eu nunca vou ter um relacionamento com Deus igual esse fulano aqui do meu bairro que não consegue sair das drogas. Porque o cara saía, aí Deus livrava ele da morte, de ser assassinado, e ele vinha para a igreja, e aquele cara tinha um nível de gratidão que eu não conseguia alcançar, saca? Mas na verdade, Deus me tirou das trevas da mesma forma que tirou ele. Da mesma forma que tirou ele. Nós precisamos entender isso, não importa o quão legal estava a sua vida antes de você vir para Cristo, mas Deus te arrancou das trevas. Deus me arrancou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o pontapé inicial para que eu tenha uma vida de gratidão. Meu irmão, quando eu falo de memorial, de coisas que precisam ficar registradas na minha e na sua história com Deus, esse é o ponto inicial. A gente deve constantemente estar olhando para isso e falar assim, peraí, de onde Deus me arrancou? De onde eu saí? Do que eu sou livre? Meu irmão, eu e você somos livres das trevas. Nós somos livres das trevas. Nós precisamos entender, e mais do que entender, porque nós entendemos isso, mas isso é o que eu estou dizendo da gente se acostumar. Nós às vezes nos acostumamos com algo tão poderoso, algo tão forte, algo que custou o sangue, custou a vida de Cristo na cruz, e nós às vezes achamos isso algo tão corriqueiro, porque a gente vive no meio de um monte de gente que já reconhece isso, e glória a Deus por isso, e fica aqui sossegado, e é como se isso deixasse de mexer comigo e com você. Essa é uma noite desse fogo ser aceso no seu coração de novo, e de você ser grato a Deus por isso, e de nós sermos gratos a Deus por isso, por termos sido arrancados das trevas. Abre a sua Bíblia em Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto é bastante conhecido. E Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração a partir disso. A primeira delas é que a palavra não fala nada a respeito dos 9 que não voltaram. Fala apenas desse cara que voltou. A palavra não diz que Jesus tomou de volta, ou que a lepra volte sobre aqueles 9 ingratos que não voltaram. Não, cara, Deus não trata a gente dessa forma. Talvez eu ou você faríamos isso. Mas que ingrato, mas ele foi ingrato, então eu vou tomar, então eu quero de volta aquilo que eu dei para ele e tal. Não, Deus não faz isso. Mas quando eu e você somos ingratos, nós rompemos um ciclo. Quando eu e você somos ingratos, nós deixamos de receber de novo. Porque a ingratidão, ela nasce de um sentimento de insatisfação. Eu conversava com o apóstolo antes de ministrar. Ele fala, o cara que é ingrato, ele olha e fala assim: um dia eu quero ter um Azira. E aí quando ele tem o Azira depois de um tempo já não serve mais. Ele já quer uma Land Rover. E quando ele tem a Land Rover também já não serve mais. Aí ele quer um carro blindado. E quando ele tem também já não serve mais.
A ingratidão nos coloca num lugar de insatisfação. E isso rompe com um ciclo, e é desse ciclo que eu quero falar nessa noite. Isso rompe com um ciclo na minha vida e na sua vida. Nós quebramos com algo que Deus deseja produzir. Nós quebramos com uma atmosfera que está sobre essa casa, que é uma atmosfera de celebração. Aí a gente precisa que toda vez que alguém suba aqui, precisa ficar dando corda para que a gente possa celebrar. E aí precisa chegar aqui e ficar, mas celebra, mas meu irmão, você não tem motivo para celebrar e tal. E a gente às vezes olha para a nossa vida e fala, mas eu estou passando esse problema e essa situação, e estou vivendo isso, e estou vivendo aquilo, e esse cara vem falar de celebrar. A gente tem dificuldade em encontrar um motivo para ser grato a Deus, em encontrar um motivo para celebrar a Deus. Como se o fato de, como a gente leu, de ter nos arrancado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, não fosse o suficiente para nos fazer celebrar. E aí, a gente se comporta como um desses 9 leprosos. A gente simplesmente não aparece mais. Aí chega a hora da celebração, a gente às vezes até está aqui no culto, sim. E aí eu estou aqui no culto e estou vendo todo mundo pulando e celebrando, mas eu estou imóvel aqui. Eu estou assistindo ao que está acontecendo. Eu me torno incapaz de abrir meus lábios e manifestar algo. Eu me torno incapaz de colocar para fora palavras de louvor e gratidão a Deus. Meu irmão, e aí não há celebração. A celebração não está ligada a você chegar aqui, pular e dar pirueta. Não, não é isso. Não é isso. Mas ela nasce a partir de um coração grato. Ela nasce a partir de um coração grato. A ingratidão é algo que rouba a celebração. Continuando. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei bastante, foi um pouco antes da ela, e eu falei bastante a respeito da desobediência, falei bastante a respeito de decisões erradas que eu tomei, que me colocaram em caminhos complicados, vamos dizer assim. E essa decisão errada de ter saído daqui da casa, para quem não sabe, só para contextualizar, eu trabalhei aqui na casa, aqui na igreja, durante alguns anos, uns 3 anos aproximadamente, não mais, uns 5 anos. Trabalhei aqui durante 5 anos, e nesses 5 anos eu tive muitos motivos para ser grato, muitos motivos para ser grato. Eu participei, eu vi de perto muita coisa sendo construída nessa casa. Meu irmão, talvez você não sabe, mas geralmente quando alguém sobe aqui no domingo, algo começou a ser construído durante a semana. E veio sendo construído, e eu passei a ver esse processo acontecendo muito de perto, de dentro. Isso é um privilégio que as pessoas que trabalham nessa casa têm. Quando você vê numa oração de manhã, antes de começar o dia, nasce algo que vai se tornar uma palavra no domingo, que gera uma atmosfera específica num culto, que gera algo diferente, e aí você vê algo sendo transformado, e você talvez aí é domingueiro, só vem à igreja no domingo, você chega aqui, cai meio de paraquedas, e não tem esse privilégio de ver algo acontecendo, de ver algo sendo construído. Você não sabe o quanto isso é rico, o quanto isso é importante, o quanto isso é precioso, o quanto isso mexeu comigo enquanto eu estava aqui. E aí, eu saí daqui, parei de trabalhar, né? Saí daqui, parei com o trabalho aqui. E quando eu parei, eu deixei de perceber essas coisas sendo construídas. Aliás, para voltar um pouco mais à fita, eu saí porque eu me tornei ingrato. Eu saí porque uma hora ver as coisas sendo construídas deixou de ser suficiente. Ou, não que deixou de ser suficiente, mas eu perdi a capacidade de ver o que estava sendo construído. Acho que esse que é o ponto-chave. Nós, às vezes, perdemos a capacidade de ver que algo está sendo construído em nós. Nós perdemos a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o que a gente está passando, para o que a gente está vivendo e falar, espera aí, minha vida está um caos, mas Deus está construindo algo aqui. A gente é mestre, por causa da ingratidão, por causa da insatisfação, em se fechar para essas coisas e falar, mas eu não tenho o carro que eu queria, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não tenho o salário que eu queria, eu não tenho a namorada que eu queria, o namorado, o marido, o filho. E aí a gente, nesse mar de ingratidão, a gente se fecha para aquilo que está sendo construído, para aquilo que Deus está fazendo. Não porque Ele parou de fazer, é porque a gente para de ver. É porque a ingratidão nos cega, ela impede que a gente veja, ela impede que a gente consiga entender o que está acontecendo.
E eu passei por isso. Deixa só eu ver aqui para não me perder. É importante a gente estar atento ao que vê. No versículo 15 que a gente acabou de ler, fala bem assim, ó, um deles, versículo 15 de Lucas 17. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Meu irmão, é engraçado esse texto, porque não fica claro como foi o processo de cura, né? Não fala que eles foram até os sacerdotes, Jesus fala assim, vá até os sacerdotes, e aí vocês vão ser curados. E aí fala desse que voltou, desse grato que voltou, fala que no caminho ele viu que ele estava curado e voltou. É exatamente isso que a gente vê agora. E é interessante porque ele vê no caminho. Ele não vê o processo pronto. Ele não vê, ele vê no caminho enquanto ele está indo. Meu irmão, eu e você precisamos resgatar essa habilidade de ver o que está sendo construído. Eu quero dar um exemplo para você bem prático. A gente fala muito nessa casa a respeito de governo. A gente fala muito nessa casa a respeito da transformação dessa cidade, da transformação desse país. Amém? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui? Todo mundo acredita no que eu estou falando aqui? Você acredita que você vai morar na melhor terra para se morar nesse país? Você acredita que Taubaté vai ser referência e que você é parte do que vai ser construído aqui? E que as nações virão para ver o que aconteceu nessa cidade, para ver o que houve que essa terra foi transformada? Você acredita nisso? Amém? Eu acredito. E meu irmão, eu tive uma conversa com um amigo que não é da casa, não é daqui, eu sou de Belo Horizonte. Tive essa conversa com pessoas de lá. E quando eu falo disso, eles olham para mim assim, cara, mas Jesus está voltando, ele vai voltar e vai acabar com isso aí tudo aí. E não tem isso, e nós não vamos transformar, e não sei o quê. Não, você viaja demais, eu não sei se você se você já teve a oportunidade de ser confrontado a respeito disso. E eu fui, e aí a conversa acabou não evoluindo, a gente parou de falar daquele assunto. E aí, um pouco depois, a gente começou a falar da igreja da pessoa com quem eu estava conversando. E aí a pessoa começou a me falar de problemas, de algumas situações que acontecem, e que não são muito diferentes, aqui também acontece. Mas ela começou a me falar assim, mas eu estou nessa igreja há 10 anos, e há 10 anos é essa mesma situação. A pessoa não vê transformação dentro da própria igreja, da própria casa onde ela está inserida. Não vê transformação dentro de casa. Não vê transformação na vida do marido, na vida da esposa. Não vê transformação na igreja. Não vê transformação em lugar nenhum. Ela fala assim, eu não acredito que tem transformação. Não acredita porque nunca viu. Não acredita porque deixou de ver o processo. Meu irmão, é muito sério quando eu e você temos a oportunidade de estar no lugar onde a gente está, e se você olha para você e fala assim, mas eu não estou vendo a minha vida sendo transformada. Meu irmão, olhe para o lado, olha para quem está do seu lado. Você está vendo aí a vida de alguém que está sendo transformada. Eu tenho certeza disso. Você está vendo também, não tem ninguém do seu lado aí não, mas você está vendo. Meu irmão, pode ser que você olhe e do alto dos seus problemas e das suas dificuldades intransponíveis, você olha e fala assim, eu não acredito que Deus pode mudar. Qualquer dia senta do lado dessa pessoa de novo, não na hora do culto, não faz isso que você vai me atrapalhar de ministrar aqui, e pede para ela te contar o que já foi transformado na vida dela. Eu tenho convicção que todos nós que estamos aqui temos algo para falar assim, Deus me alcançou nessa área. Deus mudou isso na minha vida. Eu vi Deus mudar isso na pessoa que estava do meu lado. Eu ando com fulano que esperou 10 anos, 15 anos para casar e se casou. Eu ando com ciclano que experimentou essa e essa situação, que o médico falou que não podia engravidar e que hoje é mãe de 2 filhos. Eu vejo essa situação aqui, eu vejo essa outra. E quando eu falo com você assim, sua cidade vai ser transformada? Vai! Vai, porque nós estamos acostumados a ver pessoas se transformando, realidades se transformando. Meu irmão, é muito precioso isso. A gente às vezes está aqui, e eu vou usar um termo que eu uso muito em casa, a gente vive numa bolha aqui dentro. Uma bolha onde as coisas estão acontecendo, a gente está sendo transformado, e aí a gente acha que, beleza, e todo mundo pensa igual a gente. E cara, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. É fácil você sentar do lado de alguém, como eu sentei, que vai falar assim, não, não é assim. Não existe transformação. E aí se você está nessa e está assim, não, realmente, eu já vi transformação na vida do Giovanni, mas eu não vi na minha área, eu estou esperando isso aqui há quanto tempo e Deus não muda. Eu acho que não tem transformação mesmo. Porque você perde a capacidade de observar o processo. De ver Deus agindo durante o processo. É necessário que a gente veja pelo Espírito, que a gente veja pela fé, que a gente veja as coisas sendo transformadas durante o processo, qualquer que seja o processo que você está passando. Meu irmão, não espere. Por que eu estou falando tanto de processo? Não espere as coisas acontecerem para que você seja grato. Qualquer pessoa no mundo pode fazer isso. Qualquer pessoa que não conhece a Cristo pode ser grato quando uma situação se resolve. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa no mundo pode celebrar quando algo acontece. Quando recebeu um diagnóstico de câncer, e aí faz quimioterapia, faz radioterapia, passa por isso, passa por aquilo, e depois é curada. Todo mundo se alegra com isso. Todo mundo celebra isso. Nós podemos celebrar, eu e você. Temos o privilégio de celebrar, de entender que a gente pode celebrar durante o processo. Que a gente pode celebrar por algo que vai acontecer, isso é ver pelo Espírito, é ver pela fé, ou você pode celebrar por algo que a pessoa que está do seu lado já conquistou. Se você entende que quem está do seu lado é corpo, aí se você é solteiro e ainda não casou, mas a pessoa que está do seu lado já casou, você olha e fala assim, eu posso celebrar pela vida dela. Se você ainda não está no emprego que você queria, mas a pessoa que está do seu lado já alcançou o que você queria, você pode celebrar pela vida dela. Aí nós nos tornamos um povo grato. Quero tirar essa questão da gratidão do individual, da gente ter o apóstolo L grato, e sobe aqui e celebra, e produz celebração, e aí sobe o apóstolo Cristiano, mas e eu e você? E a gente que está sentado aí? Meu irmão, essa gratidão tem que chegar na minha vida e na sua vida. E uma chave para isso é a gente deixar de ser egoísta e querer celebrar só quando a gente conquista, só quando eu consigo. Quando eu conseguir, eu também vou celebrar. Meu irmão, qualquer pessoa faz isso. Deus conquistou para mim e para você o privilégio de podermos celebrar antes que as coisas aconteçam, de antecipar, de ser grato por algo que ainda vai acontecer, de ser grato por algo que aconteceu na vida do outro. Eu não sei você, mas eu já vi, como eu estou falando, quando eu saio e a gente sai, vai conversar com outras pessoas, a gente conta histórias que não necessariamente são nossas, não fui eu, Henrique, que passei, mas eu vi pessoas de perto passar. Então eu conto isso com brilho nos olhos, isso mexe comigo, isso me faz acreditar numa transformação, isso me faz ser grato, isso me faz celebrar, isso precisa chegar até você, talvez não pelo que está acontecendo na sua vida, eu estou querendo te convidar a fazer isso, saia do seu mundinho, seja grato pelo que está acontecendo na vida do outro, seja grato pelo que Deus está construindo nessa casa, seja grato pelo que Deus está produzindo na vida dos jovens dessa casa. Deus está levantando uma geração diferente nessa casa, crianças diferentes, jovens diferentes, 50 mais diferentes, homens diferentes, mulheres diferentes. Meu irmão, a gente vai vendo tudo isso e vai permitindo que o dia a dia e que as nossas coisas roubem a nossa gratidão. Cara, isso não é ser corpo. A gente precisa sair desse mundinho e entender. Quando eu consigo olhar para o todo e falar assim, cara, tem muita coisa acontecendo, sim. Eu posso ser grato sim pelo que eu já estou vendo, porque o que eu estou vendo não é o final, é um processo que está acontecendo e vai me levar sim a uma terra transformada, a uma geração transformada, a um país transformado. O versículo, eu ia falar do versículo 14, que fala a respeito do processo, mas nem vou me prender aqui não. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Por causa do feriado, essa semana o Roberto não está aqui, e o Roberto que faz a escala da adoração, essa semana, enquanto ele não está, eu estou fazendo a escala, e por causa do feriado, a gente teve muita gente falando, não posso. E aí, resultado, eu toquei em praticamente todos os cultos da semana. Aí eu falei, se ninguém pode, eu posso, então eu me coloco na escala e eu vou e beleza. E essa era a minha realidade quando eu trabalhava aqui.
Era a minha realidade de ver as coisas acontecendo dia após dia. Então, para mim, foi muito legal essa semana tocar na terça-feira, aí depois eu vim na quinta, toquei na quinta, aí depois vim na sexta-feira de novo, na intercessão. Me programei para isso, com a minha esposa, com os filhos, com os compromissos que eu tinha. Mas quando eu cheguei aqui, isso principalmente na sexta-feira, eu vi o peso que tem o memorial diante de Deus. Sabe, eu fiquei alguns anos tocando todas as intercessões. Alguns anos fazendo isso. Alguns anos tocando em todas as escolas de profeta. Eu fiz a escola de profeta umas 3 vezes, inteira, do começo até o final. E intercessão também, fiquei em inúmeras intercessões e tal. Numa época que a gente tinha menos músicos, tá, né? Também porque eu sou fominha, assim, o cara fazia a escala e só ele que tocava, não é porque tinha menos pessoas também. E aí, nessa época, foi uma época que eu sei o que foi gerado dentro de mim, saca? Nossa, eu falei saca, tá bom. Eu sei o que foi construído no meu espírito durante esse tempo. E aí, estar aqui essa semana, todos esses dias, eu entendi o peso de um memorial, sabe? Eu entendi Deus me mostrando assim, é para isso aqui que você foi feito. Eu não estou dizendo para estar todos os cultos, não é isso. Para tocar todos os cultos. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser parte do que está sendo construído. Meu irmão, é de viver dentro. Aí eu vou abrir para você algo pessoal. O apóstolo Eli já ministrou comigo, antes de me chamar para trabalhar aqui, ele falou assim, Deus separou você para viver na casa. Então eu sei que eu estou fora, mas que isso é temporário. Que uma hora eu volto para casa, para estar dentro trabalhando. Mas fora o aspecto trabalho, eu entendi essa semana que Deus me chamou para ver a história acontecendo de dentro. E eu sei que isso não é algo que está sobre mim. Quando Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de processos, é isso que eu estou querendo colocar sobre você essa noite. Meu irmão, seja parte do que está sendo gerado nessa casa. Amanhã você vai ver um hospital construído, como a gente viu no começo do ano, quando a gente fez o vídeo dos 10 anos. Amanhã você vai ver um parque temático, você vai ver uma escola, você vai ver uma faculdade, você vai ver coisas acontecendo nessa casa. E ser grato lá, quando as coisas acontecerem, é muito fácil. Um monte de gente vai ser. Um monte de gente que vira a cara para a gente, que fala que o apóstolo é louco, que fala que o povo dessa casa é louco, que a gente é herege, e que fala um monte de coisa. Todas essas pessoas vão ser gratas pelo que a cidade vai colher, através do que Deus vai fazer nessa casa. Todo mundo vai ser grato. Mas eu e você podemos celebrar agora. A gente tem a oportunidade de celebrar agora, de festejar agora, de ser grato a Deus pelo que a gente está vendo ser construído agora. Meu irmão, Deus está mudando a história dos homens dessa casa. Deus está mudando a história das mulheres dessa casa. Deus está mudando a história das crianças. Está vindo uma geração nova. Algo grande vai acontecer e nós somos parte disso. Eu sou parte disso, você é parte disso. E essa noite é uma noite que Deus nos separou para falar, ei, é com você. Observa o que eu estou fazendo, veja o processo, entenda o que eu estou fazendo. Não fica nessa de, quando será que vai acontecer comigo? Olha, fulano já está fazendo corte, eu ainda não estou. Mas quando será que vai chegar a minha vez? Meu irmão, não se trata de você. Se trata de uma cultura de corte sendo transformada. Se trata de uma cultura de namoro, de uma cultura de pegação, de safadeza, de promiscuidade. Se trata disso sendo quebrado e a sua vida está se tornando uma referência nisso. Você tem a chance, você, falando especificamente para os jovens, você tem a chance de se preservar e de viver algo totalmente diferente, totalmente na contramão. E o mesmo vale para os homens, e o mesmo vale para as mulheres. Deus está chamando a gente para ser sacerdote, e está chamando as mulheres para ocuparem o lugar enquanto mulher, numa sociedade que prega totalmente o contrário. Prega mulheres que enfrentem os homens, mulheres que briguem com os homens por espaço, mulheres que enfrentam, porque homem não, eu não vou me submeter a ninguém, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Cara, Deus está mudando a cultura de uma nação, através da minha vida e da sua vida. A gente precisa entender isso. Caminhando para o final. Deus chamou a gente para ser grato por coisas que ainda não foram concluídas.
Agora eu quero que você abra de novo esse mesmo Lucas 17, porque isso é importante, isso que eu vou ler aqui agora. Eu não pesquisei histórica e teologicamente não, mas acredito que todo mundo aqui sabe que judeus e samaritanos não se falavam. Acho que isso não é novidade para ninguém. Um não podia falar com o outro, eram povos que se evitavam, tinham suas rixas entre eles. Ah, mas pastor, qual que é histórico? Não sei historicamente. Procure no Google vai ter essa informação aí também, está bem facinho. Não estou falando bobeira, eu sei que tem lá, eu sei que isso é verdade, está lá, pode procurar, acredita em mim, tá? Mas eram dois povos que não se falavam. E aí, abre aí para a gente poder ver. Lucas 17, a partir do versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Jesus, falando com um samaritano, não sei o que aconteceu primeiro, se ele falou com a samaritana primeiro e depois com ele, não sei a ordem disso, mas é a segunda vez na Bíblia que de forma clara a gente vê Jesus falando com o samaritano. E é interessante porque aí Jesus vem e fala de salvação com esse homem. Ele não falou disso com os outros, ele só falou disso com quem era grato, ele só falou disso com quem voltou para agradecer. E como a gente viu, é alguém que, enquanto estava indo, percebeu que foi curado. Opa, peraí, eu já fui curado, vou voltar lá e vou agradecer. Voltou, se prostrou, agradeceu. É alguém que percebeu a cura durante o processo. É alguém que foi diante de Deus e se satisfez na cura. Peraí, eu estou curado, e se satisfeito por isso, vai diante de Deus com o coração grato. Vai diante de Deus com o coração grato. E adora a Deus. E aí, meu irmão, Jesus fala com esse homem que a fé dele o salvou. Jesus reposiciona esse homem. E aí Deus me disse isso, e essa foi a primeira coisa que ele me falou a respeito da palavra. A gratidão nos reposiciona. A gratidão é algo que pode reposicionar você. Pode te tirar do lugar que você está agora. Talvez você olha tudo isso que eu falei e fala assim: cara, essa história é legal mesmo. Talvez você está aí pela internet e está assim: essa casa aí é legal, mas aqui na minha igreja não é assim. Aqui no meu bairro não é assim. Ah, Henrique, você está falando de homens transformados, mas aqui em casa não é assim. Meu marido não é assim. Meu marido não é esse sacerdote que você fala. E talvez você, marido, também fica assim: ah, cara, não é assim não. Eu vejo esse negócio de sacerdote é legal, eu vejo isso no Kiko, vejo isso no Alan, mas isso não é para mim não. Eu não tenho chamado para ser sacerdote não. As coisas duram uma semana, foi legal a primeira semana depois do retiro, mas ontem eu já briguei com a mulher já, e não está funcionando nada. Cara, a gratidão nos reposiciona. A gratidão me coloca e te coloca numa posição diferente da que nós estamos agora. Então, se você está aqui nessa noite e olha tudo isso acontecendo e fala assim: ah, mas cara, isso não é para mim. Mas meu Deus, isso não chega na minha vida. A salvação, teoricamente, bem teoricamente, não era algo que chegaria na vida de um samaritano, já que passava pela vida de um judeu. A gratidão reposicionou. A gratidão é algo que vai me reposicionar, vai reposicionar você. Então, se você, isso não é para mim, eu não me sinto parte disso. Eu não estou conseguindo ser o sacerdote que eu queria ser. Meu irmão, seja grato. Seja grato. Aprenda a ser grato. Como eu abri falando, seja grato pelo lugar de onde Deus te tirou. Seja grato pela esposa que você tem, você homem. Seja grato pelos seus filhos. Você mulher, seja grata pelo seu marido. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Porque há um ponto bastante interessante. Porque depois de ser reposicionado, depois de estar grato, nós servimos. Henrique, que viagem que é essa que você está falando aí? Qual é a relação disso? Meu irmão, quando eu contei, por exemplo,
de ter sido surpreendido com um escritório organizado, quando eu vejo aquilo, eu não quero, olha amor, muito obrigado, não, eu quero servir. Eu quero servir. Não é que eu quero dar o troco, não é isso. Mas eu quero servir. Quando eu sou grato, quando você é grato, é gerado em nós um desejo por servir. Quando você é grato pelo que acontece nessa casa, você quer servir ao que está acontecendo nessa casa. Quando você entende, cara, está acontecendo algo aqui que vai mudar a história dos meus filhos. Está sendo ministrada uma palavra lá, e meu filho está chegando em casa diferente, e eu estou vendo ele ser mudado. Isso gera em mim e gera em você o desejo por servir. Quando eu sou reposicionado, através da gratidão, Deus me leva à condição de servir, à condição de sacerdote. Meu sacerdócio é restaurado à medida em que eu sou grato. E do mesmo jeito, se eu sou ingrato, isso também impede que eu sirva. Porque se nada para mim está bom, eu não quero servir. Se para mim não está bom e eu venho para essa casa, e o som não está legal e eu não gosto, eu vou sentar aí e vou ficar reclamando e eu nunca vou servir. E o mesmo vale para a minha casa. Se eu chego em casa e quero só reclamar, mas isso não está desse jeito. Mas os meninos fazem muita bagunça, mas podia fazer isso, mas podia fazer aquilo, podia ser dessa outra forma aqui. A gente nunca serve. A gente se fecha no nosso mundinho, que não é do jeito que a gente queria. E aí eu começo a reclamar, e além de ser ingrato, eu deixo de ser sacerdote, eu deixo de servir, eu deixo de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Meu irmão, e Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes, e respeitando, claro, a questão de que está sobre os homens, Deus chamou o homem para ser sacerdote, ok, mas você, mulher, isso também está sobre você. Deus também te chamou para exercer sacerdócio. Isso não é algo, Deus só fez o homem sacerdote. O homem é sacerdote, tem um papel para com a mulher, para com a sua família, ok, esse papel é do homem, beleza, mas você, mulher, também pode exercer essas funções. Você, mulher, no seu trabalho, você pode fazer diferença, você pode ser grata, você pode servir. Você, homem, você que não é casado, isso está sobre essa casa. Opa, apagou o celular aqui. Espera aí. Até que foi bem, demorou para ele apagar a primeira vez. Quero chegar no último ponto aqui agora, e eu vou terminar. Há um ciclo, quando eu sou ingrato, eu rompo com esse ciclo. Quando eu sou ingrato, eu foco a minha vida em produzir alívio a uma necessidade que eu tenho, ou que eu acho que eu tenho. Porque a maioria das vezes essa necessidade é algo que eu só acho que eu tenho. Eu só acho que eu tenho a necessidade de ter um carro melhor. Eu só acho que estar casado é uma necessidade. Eu só acho que trocar de emprego é uma necessidade. Quando eu sou ingrato, quando eu sou incapaz de agradecer a Deus pelo que Ele já me deu, pelo que Ele já fez, quando eu não consigo ver isso no outro, quando eu não consigo ver isso com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, eu me torno ingrato, e aí tudo que eu quero é que, de alguma forma, seja produzido alívio na minha vida. Eu quero que seja produzido alívio. Eu não quero servir. Eu não quero chegar em casa e falar, amor, do que você precisa? Eu posso te ajudar com as crianças? Eu posso fazer isso desse jeito? Não, eu quero só produzir alívio. Vou dar um exemplo simples. Eu estou algumas semanas e voltei a caminhar. Eu posso chegar em casa um dia, terminar meu dia de trabalho e falar, amor, estou muito estressado hoje, vou sair para caminhar agora, se vira aí com as 3 crianças aí, tchau, fui. Porque eu só quero produzir alívio. Eu não sou grato. Eu estou insatisfeito, estou irritado. E não estou falando com isso que se você for grato, você nunca vai ficar irritado com nada na sua vida. Não é isso não. Mas você para de agir para que seja produzido alívio. Você entende que há algo maior do que isso. Que você pode ser grato pelo que você tem. Que você pode ser grato pelo que Deus está fazendo. E que por ser grato, Deus restaura em você a condição de sacerdócio, de servir o outro. E aí você entende assim, não, é mais importante que eu exerça uma função de sacerdote, que eu sirva, que eu me apresente, que eu leve minha família para um lugar de satisfação e de celebração, e aí eu produzo isso dentro da minha casa, e através disso, talvez eu vá ter alívio, talvez não, mas isso vai produzir algo diferente dentro da minha casa. Deixa de ser a prioridade que eu me alivie, que as coisas sejam feitas do meu jeito, para me dar folga, para me dar descanso. E descanso bem entre parênteses aí, sendo bem cínico.
E quando nós somos gratos, esse ciclo, gratidão, celebração e serviço. É isso que Deus começou a trazer ao meu coração. Eu comecei falando disso, que está uma onda de celebração na casa e que tem sido ministradas palavras de sacerdócio. E o que liga essas duas coisas é a gratidão. O que faz com que você tenha condição de servir é ter um coração grato. Quando você tem um coração grato, porque a gratidão, ela faz com que você olhe para o outro. Eu vou usar a palavra dívida, mas talvez ela não é a melhor. Mas ela faz com que você olhe para o outro assim, como eu posso te servir? Quero servir você. Eu sou grato pelo que você está produzindo na minha vida. Eu olho para o AP e falo, AP, eu quero servir você. Como eu posso te servir? O que eu posso fazer? E aí eu começo a servir. Por quê? Porque eu sou grato, a gratidão me coloca numa posição de servir. E aí eu usei o exemplo do AP, você pode fazer isso homem com a sua esposa, esposa com seu marido, filho com seus pais. Pode chegar e falar, poxa, como eu posso servir você? Eu sou grato a Deus pela sua vida, eu quero servir, quero de forma prática te agradecer e celebrar o fato de você ser meu pai, de ser minha mulher, de ser meu marido, enfim. E aí é um ciclo que a gente começa a fazer, que vai gerando sempre satisfação, gratidão, e a gente gera isso no outro e coloca o outro numa posição de, poxa, eu também quero ser grato a você. E aí a gente cria uma situação diferente, uma atmosfera diferente, uma atmosfera de celebração, uma atmosfera de gratidão. Amém? Então conseguindo entender?